Como criar codornas, o guia definitivo para te iniciar a tua criação com sucesso. Se tu está pensando em iniciar a tua criação de codorna, que seja para consumo familiar, venda de ovos ou carne de codorna, fica atento nesse vídeo que eu vou te mostrar o guia definitivo para te ter sucesso na tua criação de codorna. Tu vai ter que saber quais as principais raças para cada finalidade, as suas vantagens e suas desvantagens, o manejo correto e, principalmente, como não perder dinheiro nessa atividade altamente lucrativa e rentável. Tu já pensou em fazer uma renda extra e não está sabendo como? Fica por aqui que eu vou te mostrar como é simples começar com poucas codornas. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Emerson e esse aqui é o canal Lucro com Codornas. E se tu ainda não é um inscrito no canal, considere se inscrever. Se tu está buscando conhecimento e quer aprender mais sobre codornas, tu chegou no melhor canal sobre codornas do YouTube. E agora, vamos pro vídeo. Ao longo dos últimos anos, o aumento na procura pelas codornas vem aumentando muito. A população de codorna no Brasil subiu 18%. Isso indica que esse mercado está em plena expansão e para ti, que está querendo iniciar ou já iniciou, esse mercado é um dos que tem um retorno financeiro mais rápido, aonde tu vai conseguir ter o retorno do teu investimento em muito menos tempo que outras criações. Mas esse crescimento mostra para a gente que o consumo aumentou. Por isso, comece o quanto antes para te fazer parte desse mercado lucrativo. Eu vou te mostrar algumas vantagens de criar codorna. Um baixo investimento inicial, precisa de pouca mão de obra, até 3, 4, até 5 mil codornas tu consegue fazer tudo sozinho. Não dá muito serviço para cuidar, o manejo é simples. Precisa de um pequeno espaço para te poder começar. É uma atividade que tem um retorno financeiro muito rápido, assim como eu disse. O teu investimento, em poucos meses, tu consegue ter ele de volta. A criação de codorna, se ela for bem planejada, tiver um manejo correto, elas vão ter uma produção regular em pouco tempo. Em 45 dias elas começam a postura e em 60 dias elas já estão na fase adulta, onde elas já podem se reproduzir se tu tiver macho junto com as fêmeas. Outro ponto positivo é que os ovos de codorna têm um grande mercado. São muito bem aceitos por todos e é um produto muito consumido em diversas regiões do Brasil. Pode ser consumido in natura, cozido, em conserva. E se tu tá querendo começar a tua criação de codorna, presta muita atenção nessas dicas que eu vou te passar agora. Essa criação não precisa de grandes gaiolas ou grandes investimentos. Tu pode começar em qualquer cantinho ou em qualquer gaiola que tu mesmo pode fabricar. Tu pode aproveitar qualquer galpão ou área que não está sendo ocupada aí na tua casa. No entanto, tu precisa ter em mente qual vai ser a finalidade da tua criação. Se vai ser para consumo próprio ou comercialização. Escolha um local bem arejado para colocar elas, onde não seja tão quente e que não pegue o sol da tarde nas gaiolas. Se esse lugar for mais fechado, que não pegue tanta luz, tu vai ter que fazer um programa de luz para elas. Aí tu vai me perguntar, tá, Emerson, mas o que tu quer dizer com programa de luz? Gente, elas precisam de 16 horas por dia de luz para produzir um ovo. Caso o lugar onde elas vão estar não tenha todas essas horas de luz, coloca uma lâmpada de LED para te fornecer essas horas de luz que vão faltar. O ideal é que elas peguem luz das 6 da manhã até as 10 da noite. Mas qual é a melhor raça para te iniciar? Se for para produção de ovo, eu aconselho a codorna japônica, ou como ela é conhecida, a Coturnix, codorna japonesa. Elas são encontradas com facilidade nas agropecuárias, praticamente todas que vendem animais vivos têm. Se a tua ideia é criar para carne e ovos, eu te aconselho a codorna gigante. Ela tem um bom ciclo de postura e com 45 dias ela já pode ser abatida. Claro que se tu for vender a carne para consumo. Para quem quer começar nessa atividade, eu indico começar com 10 aves. Aos 45 dias elas já começam a produção de ovos, se for a japônica.
E as gigantes, a partir de 55 dias a 60 dias, também já entram na fase de postura. Elas são aves que consomem 25 gramas de ração por dia. Mas não te esquece que a ração oferecida para elas tem que ser de boa qualidade, com pelo menos 17% de proteína, para te ter um ovo de qualidade e saudável. Os ovos das codornas japônicas, eles pesam entre 10 e 11 gramas. A casca tem que ser bem pintadinha e manchadinha com algumas manchinhas pretas. Já o ovo da codorna gigante, ele pode pesar até 18 gramas. Claro que isso aí são alguns casos, mas normalmente ele vai ficar ali nos 14 a 16 gramas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o manejo. A gaiola ou viveiro deve ser limpo a cada 2 dias, pessoal, ou diariamente se precisar. Claro que é de acordo com a necessidade. A água deve ser de boa qualidade, os bebedouros devem ser limpos diariamente ou conforme a necessidade. Vocês vão ter que tentar evitar a entrada de outros animais no ambiente delas. Por exemplo, os animais domésticos, passarinhos, que podem transmitir muitas doenças para elas. Essas são algumas dicas para quem quer ter sucesso na criação de codorna. Se tu quer saber mais e se aprofundar no assunto, acessa a playlist das codornas. Lá vai ter vídeos que vão te ajudar a tomar a decisão de qual a melhor raça de codorna para te começar e a melhor para atender o mercado que tu deseja atuar aí na tua cidade. Também tem um vídeo falando sobre o custo de 100 codornas, que é bem interessante para quem está se planejando financeiramente e quer saber mais ou menos quanto vai gastar para começar nessa atividade. E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar com 1 ou 2 amigos. Isso ajuda o canal a crescer e levar essas informações ao máximo de pessoas possíveis. Eu também quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. Um grande abraço para todos vocês. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.